Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Conte um Conto. Bom, este primeiro episódio será designado mais a uma apresentação geral. Quem somos, qual a importância desse podcast, o que será trabalhado e assim por diante. Bom, primeiramente, fazendo uma apresentação, eu me chamo Beatriz, sou aluna do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas e estou no 6º período. Bom, esse podcast, ele teve início através da disciplina de estágio, comandado pela professora Socorro Viana. Então, esse podcast ele foi criado com o intuito de transmitir o conhecimento aos demais alunos, a falar um pouco, sobre determinado tipo de gênero textual. E o gênero textual que será trabalhado aqui será o gênero conto. Então, o conto, por si só, ele é um gênero bastante conhecido. Muitas pessoas, muitos alunos conhecem esse gênero, já tiveram algum contato em determinado momento da vida com esse gênero. E é por isso que nós trabalharemos sobre ele. Nós trabalharemos as suas características, contexto de circulação, a sua importância, tipos de linguagem, tipos de conto. Então, dentro desse gênero conto, há uma gama de informações que nós podemos explorar cada vez mais. Bom, e a plataforma que foi escolhida para trabalhar este gênero foi o podcast. Na realidade, o gênero digital foi o podcast. Por que o podcast? O podcast, atualmente, na geração em que estamos vivendo, ele vem sendo bastante utilizado em diversos ramos de informação, diversos ramos do conhecimento. Seja um podcast de cunho religioso, um podcast a nível de política, ou um podcast mais informal, mais descontraído. Então, se nós jogarmos ali no Spotify, no YouTube ou em outra plataforma, há muitos podcasts sendo compartilhados hoje em dia. E trazendo isso para a nossa educação. O podcast é uma ferramenta ali, uma grande aliada que pode servir para o professor, tanto para o aluno. Por quê? Ao nós trabalharmos o gênero conto aqui neste podcast, neste gênero digital, nós podemos divulgar tanto para o nosso aluno, no caso de 6º ano, que é o segmento que eu estarei trabalhando, quanto para os demais segmentos ou outras pessoas que estejam interessadas no assunto, outras pessoas que querem saber mais sobre esse gênero. Então, alcança não somente o segmento que nós desejamos, mas uma população total, um todo. Então, é muito amplo. Por isso, foi escolhido este gênero a ser trabalhado sobre o conto, tá? E os objetivos principais desse podcast, o que nós faremos aqui, o que nós abordaremos? Bom, nós abordaremos primeiramente nos próximos episódios sobre o conto como gênero narrativo, falar um pouco sobre como ele é estruturado, os elementos da narrativa, quais são os tipos de conto existentes dentro desse gênero textual. Então, o objetivo principal é fazer com que você compreenda acerca desse gênero, acerca da sua importância de como reconhecer ao pegar um texto. Por quê? Quando nós pegamos ali, às vezes, um texto, nós não sabemos identificar o gênero textual, se é uma fábula, se é um conto, às vezes se é uma notícia, se é um texto dissertativo argumentativo, porque cada um possui características próprias. Então, através desse podcast, nós vamos poder aprender a expandir o nosso conhecimento sobre este gênero textual. Esse nosso primeiro episódio, que é a apresentação geral, ele não será muito extenso, por conta que será algo mais simples, algo mais sucinto,
visto que é só a apresentação. Mas nos nossos próximos episódios, nós trabalharemos com mais detalhes, com mais profundidade acerca desse gênero. E vale ressaltar que o nosso podcast não será algo muito extenso, algo onde terá uma duração de 42 horas. Não, será bem curto, porque assim nós conseguiremos alcançar os alunos. Terá em torno de 10 a 20 minutos no máximo a nossa exposição sobre o gênero textual, para que assim você consiga aprender de forma rápida e eficiente, certo? Então, nós finalizamos o nosso primeiro episódio por aqui. Nos encontramos na próxima semana, porque os podcasts serão liberados semanalmente. E eu espero que até lá todos fiquem bem. Tchau, tchau!